Olá, meus amores, tudo bem? Bora lá? Dedinho de prosa hoje? Bom, eu recebi uma pergunta que, na verdade, tinha toda uma história, né? Mas a questão era a seguinte: meu marido se acha o pica das galáxias e só que ele não é tudo isso, já foi melhor, não é tudo isso, não está sendo tudo isso e tem me deixado na mão. Não sei como falar isso para ele, não sei como demonstrar, porque o relacionamento é bom, o casal se gosta, se ama, mas o sexo, aí a coisa complicou. E para eles, o sexo é muito importante. Bom, é o seguinte, uma das grandes questões é o que eu falo em todos os vídeos: sem diálogo, nada feito. E o diálogo, ele tem que estar presente, é importante que ele esteja presente em todos os momentos, todos, 100% de todo o relacionamento do casal. Desde tudo, né? Desde a compra do supermercado, as contas da casa, o planejamento da viagem, as questões do relacionamento em si, a criação dos filhos, questão de família e a questão sexual. E eu pulei mais um monte aí, que na verdade é tudo. Se não tiver diálogo, se você não tiver liberdade, e aí entra a questão, não é nem liberdade, é a questão que eu sempre falo, vários fatores aqui, né? Eu fui falando e já começou a vir na minha cabeça aqui. Liberdade, intimidade, diálogo. E na verdade, tem muitos casais, eu já falei isso várias vezes, são casados há muito tempo, têm uma vida sexual ativa, legal, tem liberdade, mas não tem intimidade. Então é assim, fazem tudo ou quase tudo, mas não, na hora de conversar, de trocar experiências, fantasias, aí trava. Então é assim, eu faço, mas eu não tenho coragem de falar. Isso, né? Outros não têm a liberdade de falar, tem os que não têm liberdade de falar, tem os que não têm intimidade para compartilhar da sexualidade. E intimidade é diferente de você ter relação sexual. Como eu falei num vídeo bem recente aí, acho que da semana passada, tirar a roupa, ficar pelado e transar, isso não é intimidade. Então, a gente precisa entender algumas questões aí. E ter o diálogo, entender, ouvir o outro. As pessoas vão... mas eu já sei tudo sobre ele. Estamos casados há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não, a gente nunca sabe tudo sobre o outro porque a gente nunca sabe tudo sobre nós. E imagina uma pessoa que casou aos 20 e está casada há 30 anos, está com 50 anos. Essa pessoa ela mudou, nossa, inúmeras vezes e muito ao longo desses 30 anos, como pessoa, como profissional, e claro que né, isso, obviamente, né, tem um impacto altamente relevante em tudo, né, no relacionamento, na sexualidade, o quanto essa pessoa aprendeu, o quanto essa pessoa inovou na questão sexual, o quanto de fantasias essa pessoa, né, foram despertadas e que nem sempre ela achou o ambiente ou não tem essa intimidade para ela compartilhar, ou ela tinha um viés muito tradicional na questão da sexualidade lá atrás, né, ainda quando casaram ou lá no começo,
e que era, nossa, que absurdo, que coisa depravada, olha aquela. E aí, de repente, a pessoa muda. E aquilo que era um absurdo, um- era uma depravação, a pessoa começa a olhar e falar assim, sabe que não é? E sabe que aquilo que eu falava que era depravação, eu tô muito afim de experimentar, mas como é que eu vou chegar agora para minha esposa ou para o meu marido e falar, amor, sabe, tal coisa assim, 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 e eu tô afim de experimentar? E aí trava, porque na época, lá no passado, a época que foi compartilhado isso e que você colocou como, ai, que depravação, o outro concordou com você. E aí você fica naquela, né? E agora, o que que eu faço? Porque ele acha que é uma depravação. Eu já não acho mais isso, eu já achei um dia. E ai, agora se eu for falar, se eu for sugerir, se eu for ao menos comentar, ele vai achar que eu sou depravada. Então não. E aí você vai guardando as suas fantasias, os seus desejos vão sendo limitados, vão entrando numa caixa, sabe, vão sendo colocadas numa caixinha. E a coisa vai complicando. Então, como é que eu vou falar? Por isso eu falo sempre que a questão da sexualidade, do sexo, da sexualidade, precisa ser assunto comum dentro de casa. Assunto corriqueiro, assunto do dia a dia, né? Não tem que esperar um dia, uma hora, um momento, uma data especial, uma viagem para sentar e falar, ai, sabe, é ali, é o dia a dia, gente. É assim que funciona. Para não chegar num ponto desse, ai, eu não sei como falar. Como assim eu não sei como falar? Se já for um hábito falar sobre sexualidade, falar de intimidade, compartilhar as intimidades, as fantasias, os desejos, os prazeres, não tem esse bloqueio. Agora, ele vai surgir, vai ter sim, quando é um assunto tabu, é um assunto que não se fala, não compartilha, são basicamente dois estranhos na mesma cama, né? E que muitas vezes, a depender de muitas questões, muitas situações e relacionamentos e pessoas, já se tornarão irmãos. Só fazem ali o papai e mamãe para não dizer que não fez. Mas um está muito. E aí vem a questão: muitas vezes um está muito acomodado e aquilo para ele tá tudo certo, está prazeroso, aquele papai e mamãe, por exemplo. Gente, papai e mamãe não é uma crítica, tá? Porque papai e mamãe, quando bem feito, porque nem sempre é bem feito, mas quando bem feito é maravilhoso. É maravilhoso, é espetacular. Mesmo porque facilita muito para a mulher, né, chegar ao orgasmo. Então é maravilhoso. Só não pode ser aquele papai e mamãe, sabe? Parecendo eu não sei nem o que, né? Aquela coisa tipo fazer só para cumprir tabela. Aí não. Mas o papai e mamãe bem feito, sabe? Eu vou comparar aqui com o papai e mamãe bem feito e o papai e mamãe mal feito, feito de qualquer jeito, literalmente nas coxas. Salada de chuchu. Chuchu é uma coisa sem graça, gente. Eu amo chuchu, a depender de como é feito. Chuchu é uma coisa sem graça, uma cor sem graça, um gosto sem graça, gosto de nada, né? Gosto de água, água mastigável. Enfim, aí você olha e fala, lembra comida de hospital. Normalmente as pessoas quando falam associam a comida de hospital. Agora, você pega o chuchu, você cozinha, você coloca uns temperos, você rega com um fio de azeite, você joga uma salsinha por cima, você joga um alho, lasca as lâminas de alho. Gente,
é outra coisa. É outra coisa. Então, é disso que eu estou falando. É mais ou menos esse o caminho. E aí vem uma outra questão, né? Na questão dessa mulher que trouxe esta questão, deste caso, ela não sente prazer porque é tudo vapt-vupt. E muito se dá por algumas questões. A gente sabe que a fisiologia de homens e mulheres, a parte orgânica, anatômica, é diferente, completamente diferente. Isso, obviamente, impacta diretamente no prazer. O homem, ele tende a chegar mais rápido ao orgasmo. E a ejaculação, orgasmo e ejaculação são coisas distintas. Podem acontecer juntas, mas são coisas distintas. E a mulher, ela demora um pouco mais por questões óbvias, anatomicamente, né, óbvias. E muitas vezes o homem, ele pensa no prazer dele, ele não compartilha da mulher, da experiência que a mulher está tendo. Então, ele literalmente larga ela na mão. E este é o ponto neste caso. Ele larga ela na mão, ele simplesmente vai lá, rapidíssimo ele se resolve. E muitas vezes, quando ele termina, ela está começando a querer começar, né? E aí, ele larga ela lá. E ela termina por conta própria. E aí vem a questão que as mulheres, elas têm essa diferença que eu mencionei, e as mulheres são mais exigentes na questão do sexo, da cama. A mulher não vai no vapt-vupt. Mulher precisa de mais tempo, mais tato, mais carinho, mais jeito, mais isso, mais aquilo, mais... É toda, e ai que delícia que é assim. E o cara, muitas vezes, nem ao menos chega a fazer as preliminares. É aquela coisa tipo, tire a roupa que eu vou lhe usar. Isso não funciona, meus amores. E muitas vezes a mulher também já tá por aqui. É isso mesmo que ela faz. Tira a roupa, deita, se coloca numa posição, né? E só espera terminar e ela reza para que seja rápido. Só que com isso, obviamente que o relacionamento, não o sexual, mas o relacionamento, se não foi pro beleléu, vai, né? Obviamente que ela vai repetindo esse comportamento sexual e chega uma hora ela não quer mesmo. Ela passa a odiar. Ela desenvolve ali o sedentarismo sexual. Ela vai evitar ao máximo. E ali ela vai criar 1 milhão de problemas para ela, né? Porque se ele não identificou isso ainda e para ele está prazeroso e está tudo bem, ele nem vai olhar para ela mesmo. Então, essa é a questão. Então, o que falta? Falta diálogo, falta parceria, falta companheirismo, falta cuidado, falta carinho, falta preliminar, falta intimidade, falta liberdade, falta diálogo, falta cumplicidade, falta respeito.
Outro dia eu estava dando uma palestra, mentira, era uma roda de conversa, e eu coloquei, estava falando de sexo, e eu falei em algum momento respeito. Eu vi que uma mulher estava do lado de uma, todas eram amigas, porque eu faço vários tipos de roda de conversa, enfim, mas muitas vezes um grupo de amigas se organizam e me chamam para fazer a roda de conversa, né? Na casa de uma delas, no salão de festa, em algum espaço que elas tenham, enfim. E eu vou. E a questão, então todas eram amigas. E eu não sabia exatamente qual era o ponto, porque eu não me atentei no momento. Barulho da furadeira. Mas, quando eu falei de respeito, que eu não percebi no momento que eu tinha falado de respeito, eu vi que uma amiga virou para outra, assim, estávamos sentadas todas em círculo, uma virou para outra e cochichou, deu uma risadinha, a outra falou com a outra, que eu não entendi, a mesma, né? A mesma falou com a que estava do lado direito, e depois ela virou e falou com a do lado esquerdo, e eu vi um movimento ali, e eu continuei, tipo, sei lá o que elas falaram, mas eu observei ali. Fizemos um intervalo para um café e retomamos. No intervalo, esta que tinha feito esses movimentos, ela veio pontuar. Ela falou assim, sabe que você falou uma coisa que me chamou a atenção? E eu até comentei com as minhas colegas, e aí eu falei, eu vi isso, né? Eu só não sei o que era, não sabia o que era. E eu falei, olha, eu vi esse seu movimento, né, para um lado para o outro ali, mas o que foi que eu falei que te despertou essa questão? E ela falou, você falar de sexo e falar de respeito. Entre quatro paredes não vale tudo? Aí eu falei, nossa, pensei, né? Preciso voltar do café e retomar esse ponto, porque a coisa é mais complexa. Porque o que para mim é natural, óbvio, eu trabalho com isso, para as outras pessoas nem sempre é dessa maneira. Então, muitas vezes eu preciso voltar e estruturar um pouco melhor. E aí eu voltei depois do café e eu levantei essa questão, né, esse ponto de entre quatro paredes, se vale tudo, se não vale e tal, e a questão do respeito, como é que fica? Gente, entre quatro paredes vale tudo, desde que seja em comum acordo, né? Tenha consenso ali entre os dois. Caso contrário, não vale. E a questão do respeito não é porque é sexo, e muita gente associa sexo com, literalmente eu vou usar esse termo, muita gente associa sexo com putaria. Pode ser um sexo com putaria, mas pode ser um sexo sem putaria. E tá tudo certo, tanto um quanto o outro. Inclusive, o casal pode variar, né? O mesmo casal variar com e sem, e mais ou menos, e enfim, cada um estruturar do jeito que achar melhor. Mas, respeito, ele cabe aqui nesse contexto. É uma coisa meio, né? Parece uma coisa doida assim. Mas não é porque é sexo, inclusive com putaria, que não tenha respeito. Porque se tem o consenso, se tem um limite, se tem um acordo, se tem... tem respeito. Óbvio que tem respeito. Então, quando eu vejo isso, eu vejo que falar de sexo e falar de sexualidade aqui, né? Eu vou falar no Brasil, mas na verdade não é só no Brasil, é muito complexo. As pessoas... A gente tem que começar do beabá, a gente tem que começar do básico, a gente tem que começar a desenhar. Inclusive para pessoas que
que é muito bem resolvido em várias outras áreas, que é muito bem arquitetado, intelectualmente, por exemplo, super bem informado. Então, não é essa a questão. Quando a gente fala de sexo, de sexualidade, desse universo todo, de parceria, de respeito, de intimidade, de prazer, de desejo, a gente não coloca diplomas na questão. Não importa quantos MBAs você tem. Não importa que você mora no bairro, sabe, no CEP de elite, ou lá nas franjas da periferia. Não importa. Não importa se você está no motel 5 estrelas, ou se você está num puxadinho. Não é condição sexual, não é condição financeira, intelectual, não é isso. A gente precisa entender a questão dos relacionamentos e dos relacionamentos sexuais, inclusive, de maneira como deve ser. E isso não é questão de elite ou de periférico. A gente está falando de gente, a gente está falando de prazer, a gente está falando de fantasia, a gente está falando de desejo, a gente está falando de tesão, a gente está falando de intimidade. E é disso. É esse o foco. Agora, se você tem o seu parceiro, né? Você tem lá a sua esposa, o seu marido, e você não tem liberdade, você não se sente à vontade para compartilhar os seus desejos, as suas fantasias na cama. Ai, amor, sobe mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Não, não sai daí, continua, não muda de posição. Mais disso, menos, mais rápido, mais devagar, mais agora do outro lado. Se você não tem liberdade, que raio de parceria sexual você tem? Me diz. Eu digo, a parceria é um sexo meia boca, ainda que seja, é gostosinho. Às vezes eu atendo e chega essa questão, lembrando que nem sempre as pessoas que chegam para que eu atenda, que me procuram, vêm falar de sexo. Muitas vezes elas vêm falar só de questões de relacionamentos. E muitas vezes não entramos em outras questões. Enfim, né? São atendimentos separados. Eu atendo uma vez por semana. E raramente, mas é muitíssimo, é quase que, enfim, é muito raro eu atender uma pessoa uma única vez. A não ser que venha tirar uma dúvida muito pontual. Caso contrário, toda semana tá ali. Então, numa semana, eu vou falar de relacionamento, e é aquilo. E ela não levanta outras questões. Mas eu já tenho um ponto aí que eu vou ter que abordar. Não hoje, hoje a gente fica só nesse relacionamento aqui, mas depois a gente vai entrar nessa questão. E eu já sei que eu vou, na próxima semana, 2 seguintes, 3 seguintes, eu sei que eu vou ter que voltar naquele ponto. Então, às vezes eu pergunto, né, sobre a questão da relação sexual, e a pessoa fala assim, é gostosinho. Aí eu já começo a falar, essa sessão vai ser longa, né? Defina gostosinho. Dá para o gasto, Gi. Pronto, né? Aqui eu vou dizer, não precisa dizer mais nada. Lá no atendimento, eu sei que eu preciso dizer
tudo e mais alguma coisa. Depois que eu ouvir tudo e mais alguma coisa. E ela, a pessoa, pode ser homem ou mulher, ela precisa se ouvir. O que é gostosinho, um sexo gostosinho? Dá para o gasto? Como é isso, né? Chuchu dá para o gasto. É gostosinho. Sem graça, mas gostosinho. Se for só isso que tiver para comer, a gente come, né? Mas um chuchu com fio de azeite, com lâminas de alho, com cheiro verde, salsinha, aí é diferente. Então, não se contente. Muitas vezes as pessoas se contentam com pouco. É um pouco, tão pouco que é quase nada. E quando é pouco, tão pouco, quase nada, a gente nem dá valor. Sabe quando aparece esses negócios aí de fundo de garantia? Não é fundo de garantia, é algum benefício aí, sabe? Tipo, o governo vai pagar, tal, vê lá se você tem dinheiro na conta. Sabe, um negócio até que liberaram aí agora, há alguns meses. E aí você entra e fala assim, tem lá R$8,20. Aí você fala, não. Tem que cadastrar, tem que agendar para ir ao banco, tem que ir ao banco para receber na data certa, se passar da data. Fala, eu vou nada, nem cadastro isso aí. Você acha que eu vou ter esse movimento todo por tão pouco? Larga isso para lá. É assim. Quando é tão pouco, a gente não dá nem valor. A gente não investe. A gente não faz brilhar os olhos. Isso serve para sexo, isso serve para aquele relacionamento meia boca. E aí eu vou fazer um comentário aqui que eu sempre faço também. Aquele casal que tá tudo bem, teoricamente. Chega do trabalho, é aquele beijo, aí ele esqueceu a chave, ou ela esqueceu a chave, e sabe que o outro parceiro tá em casa, né? Esqueceu a chave, toca a campainha, linglom. Aí o parceiro, a parceira, abre a porta. Tem aquele que passa e faz assim, chega com a sacola do supermercado, por exemplo, com bolsa, enfim, né? Maleta, e com a sacola do supermercado, a esposa está, ou o marido, com a porta, segurando a porta, e a pessoa está passando. Então vamos supor, aqui em casa é assim, né? Tem a porta ali de entrada, a porta vai abrir para cá, quem estiver segurando a porta vai ficar aqui rente à parede, no corredor. E a cozinha está aqui. Então, abriu a porta, a cozinha está aqui. Eu chego com bolsa, com não sei o que, e a pessoa está, vamos supor, meu marido está aqui segurando a porta. E eu faço assim, obrigada, amor, tudo bem? Nossa, essa sacola tá pesada, tá? Eu já vou e coloco na cozinha. Coloco, saio, nisso a pessoa o marido já fechou a porta, eu vou pro banheiro, saio deixando as coisas, bolsa, tal, vou pro banheiro, lavo as mãos e falo, tô morrendo de fome, vou fazer aqui rapidíssimo. Tô atrasada, né? Eu não cumprimentei, eu não dei um beijo, eu não dei um abraço, nada. Ou, Dlinglong. Oi, mãe. O marido chega, a esposa está em casa. Oi, mãe. Dá um beijo na testa.
Sabe casal que chama de pai e mãe? Mãezinha, paizinho. Quem é que vai ter tesão no pai e na mãe? Oi, pai. Boa noite, pai. Ai, dá até uma coisa. Né? Ou, boa noite, meu amor. Ou daquele selinho, sabe? Sabe quando você faz assim? Você nem mexe os lábios, sabe só? Você encosta, tipo, não mexe os lábios, não é um beijo, não é um selinho tão vagabundo que nem dá para ser chamado também de selinho. E tem aqueles que dão, sabe, beijinho de foca assim, só no nariz, tipo. Aí eu vou te perguntar aqui, agora. Pensa aí. Quando foi? Primeiro, duas perguntas. Primeiro, qual é o seu. Como é que você cumprimenta a pessoa quando você chega em casa? Seu marido, a sua esposa? Qual dessas formas? Ou quais outras formas? E a segunda, e vou trazer mais a terceira. A segunda é: quando foi a última vez que você realmente deu um beijo? Sabe, beijo? Beijo é beijo, gente. No seu marido ou na sua esposa. Sabe, beijo? Beijo, tô falando de beijo, aquele beijo que você dava lá no começo do namoro. Beijo de língua. Beijo com vontade. Quando foi a última vez que você deu esse beijo aí na sua casa, aí na sua esposa, no seu marido? E a terceira pergunta para você pensar: quando você transa aí no seu casamento, nessa transa tem beijo? Ou é só penetração? Tem beijo? Beijo de língua? Tem carinho? Tem toque? Tem cheiro? Tem. O que que tem? Porque se for só penetração e se tiver bom, melhor você começar a rever. Antes que esse bom deixe de ser bom. Porque vai. Ai, tá rogando praga? Não, é óbvio. É óbvio, né? O que tá bom a gente melhora. E lá no começo desse relacionamento, não era só penetração. Tinha o beijo junto. Então pode hoje estar bom, mas você tirou o beijo, o que você vai tirar daqui a pouco, com o passar do tempo? Então a questão para este caso, né, que chegou, é tudo isso. É tudo junto e misturado. Ou você se empenha, se dedica ao ato sexual, à atividade sexual, ou é desse jeito. Então, como você fala, como eu vou falar para ele? Primeiro é olhar, observar tudo isso. A qualidade do sexo, ele não começa na cama. Ele não começa na cama. Assim como o preliminar não começa na cama. Começa antes dela. E a depender da qualidade destas preliminares, você vai levar essa mulher para a cama ou não. Aí eu tô falando no sentido de
é problema. Tava tentando escolher uma palavra aqui, mas é problema. É problema porque assim, o sexo tem que ser consentido, etc, etc. Mas a gente sabe, entra até na questão de crimes sexuais quando a gente vai fuçar, mas a gente sabe que deve ser consentido, deve ser por prazer, por querer. Mas a gente sabe que tem muitos casais que vão, principalmente as mulheres, elas vão para a cama porque elas sabem, por obrigação, tô afim, eu tô com um saco na lua, não aguento nem o cheiro desse homem mais. Mas, para evitar até um outro problema maior do que os que já tem, eu vou. E vai. E vai daquele jeito. E daquele jeito é que o relacionamento vai por água abaixo. Só vai ladeira abaixo. Então, comece a pensar. Então, para este caso, especificamente, a conversa começa antes da cama, ó, lá atrás. E vocês repensem aí todas essas questões que eu levantei. E depois não reclame que, minha mulher não me dá atenção, meu marido não sei o quê, porque o sexo é daquele jeito, é xoxo, São muitos fatores, não é um fator só. Eu poderia ter falado para ela, chama ele, põe sentadinho no sofá e fala, olha, não tô gostando do jeito que a gente tá transando. Tipo, a seco ali, sabe, na lata, senta aí que papo reto. Iria funcionar? Não. Ia ter um impacto, mas tipo, mas não. Sabe por quê? Porque vocês, ainda que ele fosse super receptivo e tipo, nossa, eu vou então, né? Então, vou caprichar agora aqui, vou me empenhar. Ainda assim, se fosse só assim, a seco, iriam tratar, levantar os sintomas e não a causa. E aí, é como quando a gente chega num pronto-socorro, um pronto atendimento, e fala, eu tô com uma dor aqui, chorando de dor. Primeira coisa que vão fazer com a gente é te colocar ali com medicamento, né? Te manda para a sala de medicação para te dar um remédio ali na veia para passar a sua dor, para você pelo menos conseguir aliviar, respirar. Tratou o sintoma. Aí que vão, né, fazer exames e tal, e nananã, investigar, muitas vezes te mandam embora para casa, porque a dor já passou. Ali é só pronto atendimento, né? Então, é só aquela coisa emergencial. Tratou o sintoma, pronto, a dor passou, você tá bem agora? Não, agora passou a dor, tá tudo bem. Então, agora você procure, não é assim que funciona? Agora você procura um especialista para investigar esta dor. Mas, se a dor voltar, neste meio tempo, você volta aqui. Aí você vai para casa, tá aliviada, não tô sentindo dor, tô bem, né? Aí você vai, segue a vida lá. No dia seguinte, na madrugada do dia seguinte, a dor volta. E como a dor tá muito intensa, o que você faz? Pronto, atendimento de novo. O que vão fazer? A mesma coisa, né? Um paliativo ali. Medicação, remedinho, ó, de 8 em 8 horas, procura um especialista para investigar a origem dessa dor. Aí o que você faz? De novo, você não faz nada.
O que vai acontecer daqui? Você não foi procurar, porque tipo, não tá doendo mais. Aí daqui 3 meses, você tem a dor de novo. Você fala, ai, mas de novo? Faz tudo igual. Não vai procurar a origem. Daqui 6 meses você tem de novo, daqui 1 ano de novo. No casamento é assim. Tem um perrengue aqui? Ai, não vou nem discutir, deixa isso pra lá, é coisa pequena. Coisa pequena, eu não vou me indispor com isso. Só que de coisa pequena em coisa pequena, a coisa vai ficando grande. Sabe? E nessa situação, você vai agir ali de maneira paliativa. E chamando o Nashin, chamar de maneira rasa, você vai cuidar dos sintomas. Mas quais são as causas? As causas não estão na cama. Estão no relacionamento, né? Na relação, não a sexual, apenas. Então, muitas vezes chegam muitas pessoas para mim e falam assim: ai, Gislene, eu preciso, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso apimentar o meu relacionamento. Eu preciso apimentar o sexo lá em casa. Como eu vou fazer um negócio desse? Como eu vou dar uma resposta de bate e pronto? Falar, então, ó, você faz assim, você vai ali no sex shop e você compra um... Não dá. Não dá. Apesar de que tem muita gente que faz isso, né? A gente vê aí pela internet. Mas não é assim que funciona. Você quer o quê? Um paliativo? Eu falo sempre que eu sou super a favor de sex shop. E de tantas outras coisas aí. Desde que o seu relacionamento esteja ótimo. Ou esteja bom e você queira subir para o ótimo. Aí você vai procurar o sex shop e várias outras coisas. Se já estiver ótimo, ainda assim você quiser, puta, eu quero dar uma mexida aqui, quero a cereja do bolo, quero chegar na excelência, também vá procurar aí um monte de coisa que tem. Agora, meu relacionamento não tá bom, ele não me dá atenção, eu não chego ao orgasmo, eu não tenho tesão, eu não... porque a frequência, porque ele não me procura. Não vá para o sex shop. Por quê? Porque primeiro que você vai gastar dinheiro e se frustrar. Porque se ele não te procura, não é você colocar uma calcinha XYZ ou pegar um olhinho assim assado que esquenta, que esfria, que tem gosto, que tem cheiro, que tem não sei o quê, que ele vai querer transar com você. Não é. Não é. Não é porque você vai pendurar umas luzinhas ali no quarto que ele vai querer transar com você. Porque se ele não está querendo transar com você, é por algum outro motivo. Não é pela ausência de luzinha. Não é pela ausência de um gel com um gostinho de morango, de menta, de chocolate, de baunilha. Não é pela ausência de um gelzinho comestível que esquenta ou que esfria. Se ele não quer transar com você, não é porque a sua calcinha está um tamanho um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Isto só resolver não, né? Mas isto ajuda se já estiver bom. E por que eu disse resolver não, mas ajuda? Porque você vai procurar não quando você tem um problema. Portanto, você não precisa de uma resolução. Mas é a cereja do bolo. Você já tem um bolo lindo, maravilhoso, delicioso. Você só quer dar deixa eu ver o que mais que eu posso pôr aqui. Eu vou pôr a cerejinha aqui. Portanto, é a cereja do bolo. Não busque solução para o seu relacionamento, para o seu ato sexual ser melhor no sex shop. Solução você não vai achar em sex shop. Você vai conseguir dar um up, mas não uma solução. Porque aí é outra coisa.
é outro departamento que não é no sex shop. Então, é um pouco de tudo isso. Bora, que eu vou cuidar da vida agora. Beijo pra vocês.